Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre algumas situações aí complicadas que teve aí no passado, de a mãe ter passado mal e ter que ir pro hospital, né? Deu um susto enorme na gente. Isso aí foi o quê? 4 anos, né? Acabou de fazer 4 anos. Então foi setembro de 2021. Isso, setembro de 2021, né, dia 17, eu passei mal, estava em casa, tínhamos visitas, né? E eu comecei a sentir um enjoo, um mal-estar, fui ao banheiro e retornei, daí eu acabei desmaiando na cozinha. Daí foi aquela loucura, todo mundo correndo e tal. A A mãe princípio tava sozinha em casa, a mãe e o pai? tava eu, o pai e mais um casal que era o meu cunhado, né, irmão do teu pai, e a cunhada, a esposa dele. Estavam os Aham. dois ali que vieram conosco. E daí eu passei mal e desmaiei ali na cozinha, né? Consegui retornar até a cozinha, caí ali, mas só que a princípio, né, a hora que o pai viu a situação, já correu buscar o carro. Eles me ajudaram a me levar para o carro. E o pai pensava assim o tempo todo que era problema de coração, né? Já por causa do meu histórico, né? Mas a mãe Problemas estava cardíacos. sentindo mal nas semanas anteriores, nos dias anteriores? Não, não sentia nada. Estava normal, né? Foi um mal-estar assim bem terrível, repentino. Nem Repentino. no mesmo dia sentiu alguma coisa antes? É um enjoo. Sentia um enjoo durante o dia, né? E daí, naquele momento, foi mais crítico. Daí foi com náuseas, vômitos, né? E tontura, e daí o desmaio. Daí complicou de vez. E daí Aham. nisso, meu pai pegou, me levou para o hospital rapidamente, né? Só que mesmo sendo rápido, era em torno de 12:30, 1 hora da tarde, e leva 1 hora para chegar até o hospital, né? Por causa do trânsito e tudo mais, né? Quando ele chegou lá, daí eu já fui atendida de emergência, daí fizeram vários exames, daí eles já correm, né? Exame de sangue, foram fazer eletrocardiograma e tal. Depois eles voltaram com o laudo pro teu pai, dizendo, não, tá tudo bem com ela. Então, nesse Não momento, a vimos, mãe estava consciente. não estava mais consciente. Não estava mais consciente. Daí eles falaram assim, olha, provavelmente é emocional. E daí continuaram a ter essa ideia, né? Colocar a questão emocional como o principal fato, né, da situação que estava acontecendo comigo, e fizeram várias entrevistas com o pai nesse tempo. E aí foi demorando, né? Demorando um longo tempo. Ali, vamos ver, umas 2 ou 3 horas aproximadamente, até fazerem o exame de sangue e fazerem todos os demais exames, eletrocardiograma e tal, e terem um diagnóstico de que não tinha nada de anormal. Daí, nesse tempo, né, de demora, de espera e entrevista com o pai, perguntando minhas questões emocionais, se teve alguma desavença na família e coisa e tal, né? Daí, nesse tempo aí, daí tive a primeira parada cardiorrespiratória. Uhum. Nesse momento que Nesse momento, a daí mãe estava em um quarto. eu estava no PA, né? O pronto Aham. atendimento me levou para o pronto atendimento e fiquei ali nos tratamentos iniciais. Daí nisso, provavelmente alguém chamou o pessoal da UTI, desceram rapidamente ali e daí já me levaram para a UTI, me entubaram e já iam fazendo os procedimentos de reanimação, né? Eles ficaram o tempo todo ali tentando me reanimar, fazer eu voltar. E eu recordo algumas coisas assim que me ficaram na memória, né, desse período ali, quando eu escutava o médico me chamando. Ele me chamava, né, no tempo assim que provavelmente eu voltava na hora da reanimação, o médico chamava, Dona Rosicler, olhe para mim, olhe para mim. Ele insistia, né, para que eu tivesse um Uhum. foco, assim, olhando para Ah, ele, né. então a mãe estava semi-consciente nessa hora? A hora que eu voltava, que eles faziam todo, davam aqueles choques, tudo para reanimar, a hora que eu voltava, daí ele pedia que eu olhasse para ele, né? E eu lembro bem, né?
nesse momento, e ele pedia para olhar, mas eu pensei, mas por que querem que eu olhe, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. E nisso, de novo, o coração parava, a respiração parava, e daí voltava na mesma situação para eles fazerem reanimação, e daí todo o processo novamente. E daí foi uma longa história, assim, tendo 5 paradas cardiorrespiratórias. Só que não foram todas no mesmo dia. 2 nesse primeiro dia, né? Uhum. Daí eles conseguiram estabilizar, me entubar, né? Fiquei entubada e tal, e ali permaneci estável, né? Minha situação. E daí continuei ali naquela situação por 21 dias. 21 dias entubada e em tratamento, e durante esses 21 dias eu tive mais 2 paradas cardiorrespiratórias. Tive aquelas 2 iniciais, mais 2, na verdade foram 3, eu não sei exatamente qual foi a mais longa. Pelo diagnóstico, pelos laudos que o médico dava para o teu pai, teve uma parada que foi de 18 minutos, quase 18 minutos, 17 minutos e pouco. Agora eu não sei se foi a primeira ou alguma outra no meio, aí, no intervalo do coma, né? Mas essa parada, a mãe ficou sem o coração bater por 18 minutos? 18 minutos, 18 minutos completamente em parada cardíaca, né, cardiorrespiratória, e os médicos ali tentando me reanimar, né, o tempo todo. E é interessante que o protocolo médico, geralmente quando a pessoa não volta nos 10 primeiros minutos, eles já consideram como a pessoa não tem mais chance, não vai né? voltar. É muito tempo para uma pessoa, né, ficar tentando reanimar alguém, né? E eles, e o doutor ali, a equipe médica, os enfermeiros, todo mundo que estava ali me atendendo, continuaram, foram além do protocolo e continuaram, deu quase 18 minutos, daí eu retornei novamente. Então foi bem tensa. Eu só dessas 5 paradas cardíacas, eu não sei exatamente quais os dias que aconteceram. Eu sei que 2 foram iniciais quando eu cheguei no hospital e as outras 3 foram durante o coma. Como que eu sei dessas paradas? Porque durante o coma eu ouvia tudo, meu ouvido era perfeito, ouvia tudo que falavam ao meu redor, as conversas dos médicos, as conversas dos enfermeiros, as enfermeiras que vinham cuidar de mim. Eu lembro as histórias que elas contavam enquanto elas faziam os procedimentos, às vezes ali fazer coleta de sangue, higiene, alguma coisa assim, né? Então eu lembro tudo que elas conversavam, assuntos corriqueiros da família deles. Então eu lembro, ter a lembrança de todas as conversas, e eu ouvia muito bem. A minha audição era melhor do que a audição que eu tenho hoje. Era muito... até o que eles conversavam na enfermaria, que era o corredor... tinha a UTI que eu estava, um corredor, e daí vinha a enfermaria mais distante. E eu ouvia a conversa do pessoal na enfermaria, lá na enfermagem, né? Do pessoal da enfermagem. Os enfermeiros, médicos conversavam lá e eu ficava ouvindo tudo. Então a mãe tinha uma consciência para ouvir, mas a mãe tipo, não conseguia abrir o olho, não, falar. Completamente não falava, aquele tubo na minha garganta, mais um outro tubo, um caninho no nariz que era para alimentação, né? Então era bem cruel a situação que eu estava passando ali. E uma das coisas assim que eu lembro durante as paradas cardíacas, né? Eu tenho certeza que uma delas foi no momento em que entrou água no meu pulmão, nos meus pulmões, né? Por 2 vezes meus pulmões encheram de água. E daí, como tem todas aquelas máquinas, aqueles aparelhos, né, que ficam ali monitorando o tempo todo, o que aconteceu? Eu escutei o barulho de uma das máquinas apitando, né, bem forte, porque deu mais uma parada. Então eu escutei também aquele apito bem estridente, né, do alarme avisando que deu mais uma parada. E foi quando encheu os meus pulmões de água. E eu lembro disso porque eu me sentia me afogando.
eu sentia como se a água estivesse subindo para minha garganta e me afogasse. Mas Então de onde que vinha essa água? Essa água encheu nos pulmões. Eu não sei, não posso te dizer como que ocorre isso. É um fator que geralmente acontece com pessoas que estão internadas, principalmente eu, dias, né? A tendência é dos pulmões juntarem água. Essa é uma tendência quase que natural. Muitos pacientes, né, que estão em coma têm esse problema aí, né? De os pulmões ir juntando água e daí a pessoa vai morrer, né? Então, o que aconteceu? Encheram meus pulmões de água e nisso deu a parada cardíaca, daí vem o monitor ali, né, com alarme bem estridente, avisando que a pessoa teve parada. Daí, provavelmente, aquela correria, vieram fazer a reanimação e daí já perceberam, de alguma forma, que meus pulmões estavam com água. E daí, nesse período, como eu via tudo, sentia tudo que acontecia, eu tinha enfermeiros que vinham e davam tapas nas minhas costas, me colocavam eu de bruço e davam tapas, muitos tapas fortes nas minhas costas, que era para desobstruir bem os pulmões. Então, esses tapas faziam com que, provavelmente, qualquer secreção que tivesse ali, né, fosse expelida. Mas me pegavam assim como se eu fosse uma pessoa morta, sabe? Trabalhavam em mim como se fosse uma pessoa morta. Então, virava eu de bruço, às vezes me colocava eu virada para cima, né? Então, era uma coisa assim, né? Era cuidar do paciente, mas era muito bem cuidado, muito bem cuidado. Então, eram procedimentos que faziam durante todo esse período, né, que eu fiquei em coma. Só que tem algo muito interessante, que nesses períodos das paradas cardiorrespiratórias, aconteceu algo assim simplesmente incrível, incrível. Eu não sei se é a primeira ou a segunda parada. A primeira eu sei porque foi o que eu vi o doutor me chamando pelo meu nome e tal. Foi que o momento que eu tive essa primeira parada, eu fui parar embaixo do piso do prédio, ali daquele hospital. Eu fui parar embaixo do piso. Eu fui parar, que eu estou dizendo, não é o meu eu material. Sim. Era o meu espírito que desceu até lá e eu ficava assustada embaixo, olhando aquele piso, aquela coisa assim, bem estreita, era um vão, né? Entre um piso e o outro, né? Do andar do prédio. Eu estava no 5º andar. E daí eu ficava bem apertada ali, engatinhando, e eu olhava para cima e via alguém me chamando. Só que eu via essa pessoa assim com uma máscara e óculos e chamava: Dona Rosiclér, fique tranquila, Dona Rosiclér, fique tranquila. E aí tinha aquela máscara e aquele óculos. Na hora, na minha mente, eu imaginei: um mergulhador, aonde que eu tô? Me veio na mente assim como se aquele homem que estava me olhando e insistindo para que eu não perdesse o foco, eu imaginava que era um mergulhador, porque a minha mente estava tão assim aflita, eu não entendi. Depois que eu fui ver que aquela pessoa ali que estava insistindo para que eu não perdesse o foco, que ficasse fixa olhando para ele, era um médico. Depois que fui perceber isso, mas a minha primeira ideia era de um mergulhador e eu olhava para cima, porque eu estava abaixo, não estava mais ali naquela. Então essa foi uma experiência interessante. E provavelmente, quando eu tive uma segunda, uma terceira parada, que foi a mais longa, de 18 minutos, nessa parada, daí é como se eu estivesse indo embora, como se eu estivesse de partida. Então, primeiro eu vi um local muito lindo mesmo, era muito iluminado e a cor avermelhada, como se fosse um bordô, era muito forte, ele era muito enorme. É como se fosse assim uma visão assim espacial, sabe? Uma coisa muito linda, né? Eu olhava toda a minha lateral e toda aquela luz forte, brilhante, e dava uma sensação boa. Até eu olhei assim para cima, eu lembro como agora, né? Olhei para cima e vi uma mulher conversando com uma criança e ela mexia no computador. Depois eu vou falar quem era essa mulher. E daí eu vi e eu olhei toda, daí continuei a olhar aquela iluminação toda e daí comecei a andar. Enquanto eu andava por ali, por aquele caminho,
alguém começou a me acompanhar. E eu fui toda feliz, toda tranquila, me sentindo muito leve, desprendida das coisas, assim, de pensamentos, das coisas que eu estava deixando, nem preocupada, né, com o marido, com filhos, com a minha vida do cotidiano, né, e estava indo tranquila. E daí essa pessoa foi me acompanhando, e eu estava sentindo assim super bem e feliz por estar indo, muito feliz por estar indo. E quando eu cheguei num determinado ponto, a pessoa parou e olhou para mim e falou assim: se você continuar, você não volta mais. Falou bem claro, olhou para mim e falou bem claro. Não sei quem era a pessoa, só sei que a voz era feminina. Daí não era a voz emitida pelo meu pensamento, nem nada. Era a voz de outra pessoa. Eu olhei, vi um vulto, e ela disse: se você continuar, você não volta mais. Daí eu olhei, fiquei preocupada, né, porque eu estava feliz indo embora. E daí ela disse assim: você decide. Ela disse: você decide. E nisso, eu sei que eu decidi, porque eu tô aqui. Uhum. Decidi eu tô aqui. Então, foi um momento bem especial. Mas antes de sair desse lugar que eu estava indo maravilhosamente, super feliz, uma voz de uma menina, de uma outra pessoa, falou para mim assim: fique perto da árvore. Foi assim como se dissesse assim, ó, cuidado, fique perto da árvore. Na hora, assim, fique perto da árvore. É uma frase enigmática, né? É uma frase assim que... O que ela quer dizer com isso, né? Então, mas na hora eu senti assim, não, isso daí tem sentido. Mas voltei. E daí eu creio que esse momento onde eu pude viver uma experiência mais prolongada deve ter sido a parada cardiorrespiratória mais prolongada, onde provavelmente eu estava partindo dessa vida, né? Daí tiveram as outras paradas em que eu tive experiências bem maravilhosas. E nesse contexto do período em que eu estive em coma, acontecia coisas bem interessantes. Como eu ouvia as pessoas, eu também tinha momentos que eu via as pessoas. Eu estava de pé ao lado ali e teve um momento que eu me olhei e me assustei. Olhei para mim com um tubo saindo da boca e eu me senti desesperada. Eu pensei: nossa, eu tô desse jeito? Eu estava de pé e vendo aquele tubo e eu de bruço, porque às vezes me deixavam de barriga para cima e às vezes me punham de bruço. E daí eu me vi e fiquei apavorada de ver assim, nossa, que situação que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo? Porque na minha mente eu não tinha um entendimento perfeito do que estava acontecendo. E houveram momentos em que eu sonhava também. E eu sei quando era sonho e quando era real. Provavelmente meu subconsciente adormecia e eu sonhava. Daí eu tinha muito pesadelo com morte, com sequestro, Nossa, era só coisa ruim. Era muito pesadelo horrível, que eu nem gosto muito de lembrar. Tanto é que um dos pesadelos, eu tive que você tinha morrido, né? Num desses... Foi um pesadelo que eu tive que você tinha morrido. E na minha mente era tão claro que eu imaginava que eu tinha perdido você mesmo. Então eu passei todo esse tempo com desespero, achando que você não estava mais aqui, né? Então foi bem, bem desesperador. E daí passou-se tudo isso... A mãe tinha consciência de que os pesadelos era pesadelo ou achava que estava na realidade? Tinha consciência. Mas o que aconteceu? Esse da tua morte, para mim, virou realidade. Esse pesadelo virou realidade. Eu fiquei apavorada. E para mim virou realidade aquilo. E daí o que acontecia nos outros episódios? Tudo que acontecia comigo. Teve um momento bem cruel, em que eu estava ali, né, já, né, desfalecida. Até permitiram uma vez que o pai fosse me visitar, não permitiam porque era época de Covid, então as visitas... Então permitiram uma vez porque o pai disse assim: ó, não estou aqui como marido dela, eu estou como pastor dela. Daí eles têm que autorizar, né, para a pessoa fazer uma oração, coisa assim, né, para tipo uma despedida, né. Então deu autorizado. Daí o teu pai olhou para mim, tocou em mim, eu era uma pedra de gelo, toda inchada,
porque eu tive um momento em que meus rins pararam também, daí a gente incha, né? Eu estava toda inchada e morta. O pai achava assim, não, ela já está morta. Foi o que o pai pensou. Ela já está morta, bem inchada e congelada, assim, uma pedra de gelo. E então o que os médicos falavam para o teu pai, falavam os diagnósticos diários ali, né? Eram sempre os piores. Era sempre assim, não tem mais o que fazer, é irreversível, é só aguardar um momento, né? Porque e se acontecer um milagre dela retornar, ela vai ter sequelas irreversíveis, não vai andar, não vai falar, né? Daí chegou um momento que disseram que eu estava com morte cerebral. Então foram assim várias situações bem cruéis, bem críticas. Acho que foi nesse momento em que eu fiquei sabendo, né? Que daí a gente decidiu, né? Todo mundo aqui, vamos pegar uma passagem, vamos agora para lá, né? Para visitar a mãe. Daí nesse tempo entre isso e a gente chegar, aconteceu mais alguma coisa? Nesse tempo ali, vocês não demoraram muito a chegar, porque como eu entrei em coma 17 de setembro, vocês devem ter chegado aqui 20 ou 21 de setembro, 2 ou 3 dias depois. Uhum. Mas ali os diagnósticos médicos já eram assim, ó, não tem que fazer, tal. E daí foi protelando, eles foram me mantendo entubada e com os aparelhos ligados e tal, foram me mantendo. Daí, lá pro finalzinho de setembro, o pai contou para mim que eles tentaram tirar o tubo. Porque o tubo, ele não pode ficar muito tempo, porque senão o próprio corpo começa a aderir ao tubo. E gruda. Gruda, né? Como se ele fosse parte do próprio corpo, né? Então tem que tirar. Tem um período ali que não dá mais para ficar o tubo no corpo, porque ele vai aderir, né? Igual você coloca uma prótese ali, ela vai te aderir ao corpo, né? Então eles tinham que tirar. Daí eles tentaram tirar e eu não voltei a respirar. Eles tiraram, eu tive uma parada cardíaca, né? Tive outra parada e daí eles colocaram o tubo de volta e fizeram a reanimação. Eu não voltei a respirar. Bem cruel. Inclusive, se for pensar assim, em sequelas que eu tenha ficado, uma das sequelas eu tenho essa parte onde o tubo passou, ele é sempre dolorido, fica arranhando, machucando. Ainda? É assim como se tivesse infeccionado. Essa lateral aqui. É a única sequela. Então tá. Mas sempre vez ou outra ou sempre? Principalmente à noite, porque daí eu não estou engolindo e dá um mal-estar, mas eu não me importo, que não é coisa tão intensa, né? E o tubo quebrou um dente meu também, mas aí deu para fazer uma outra metade que foi quebrada, deu para reaproveitar, né? Então a única sequela que ficou mesmo foi isso. Mas quando eles disseram para o pai assim que não tinha mais o que fazer, que era irreversível, né? Que tinham tirado o tubo, eu não voltei a respirar, que eu estava com morte cerebral e tudo, né? Então, ali dava a entender que era só desligar os aparelhos e pronto, né? Que eu não teria mais chance nenhuma. Mas o que aconteceu bem interessante foi que, como algumas vezes eu via, e outras vezes eu só ficava ouvindo as pessoas ao meu redor. E num dia eu vi, primeiro, uma médica conversando com outro rapaz, não sei se era médico ou era enfermeiro, ela conversava e eu ouvia a conversa, eu me senti do lado dela, ouvi ela falar para o rapaz assim, olha, não adianta mais, vamos desligar, tal, não tem o que fazer, só que eu não entendi direito se ela ia desligar o aparelho ou se ela ia colocar alguma coisa no oxigênio, né? Não tem mais o que fazer. E naquela época, como era 2021, época de Covid, então era uma briga por causa de aparelho para respiração. É mesmo. Ser entubada. Era só a mãe no quarto da mãe? Era só eu naquele quarto enorme, naquela UTI enorme. E daí eu pensei, depois eu vi, ela falou, não tem mais o que fazer e tal, né? Eu já comecei a ficar preocupada. Eu pensei, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vão me desligar meus aparelhos? Eu estou viva ainda, né? Então, minha mente ali funcionando, pensando, o que vão fazer, né? Mas eu me sentia ao lado dela, de pé. Era como eu me sentia.
Eu ouvindo bem de pertinho ela falando, e daí não passou muito tempo, uns 15 minutos, meia hora, ela entrou quietinha, quando ela viu que não tinha ninguém, foi lá no meu lado, eu estava deitada assim, era o meu lado direito, ela foi lá e desligou alguma coisa. Ela provavelmente desligou o respirador. Ela desligou o respirador, porque era o mais importante, era a minha respiração ali. Eu não tendo respiração, pronto, acabou, né? E ela foi lá e desligou o respirador. Nisso eu comecei a sentir um sufoco. E comecei assim a me sentir assim, nossa, agora eu vou morrer. Ela desligou. Eu comecei a sentir o apavor. Agora acabou tudo, né? Porque eu já tinha passado pela água que encheu o pulmão e tudo, que eu quase morri, né? Que tive parada novamente. Eu pensei, agora eu vou morrer. E não disparou o alarme, filha. Não disparou, porque sempre quando eu tinha parada cardíaca, eu via o alarme pé, 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 bem forte. Porque ela era bem estridente para o pessoal da enfermagem ouvir. Dessa vez não disparou. Provavelmente alguma coisa deu para desligar ali, né, para não dar alarme, né? E daí desligou o aparelho, desligou ali, e eu fiquei em pânico. Eu pensei, nossa, agora acabou tudo para mim. Não tem mais o que fazer, não disparou o alarme, eu fiquei ouvindo assim, ninguém vai vir me socorrer, então passou 1000 pensamentos na minha mente desesperada, né? E daí, nisso, ela saiu rapidinho ali e tal, tipo assim, eu vou desligar e tal, já saio. Daí eu fiquei pensando, né, eu pensei, puxa, ela desligou meus aparelhos, agora vão morrer, não tem mais o que fazer. Então foram em fração de segundos, de repente entrou alguém no quarto. Entrou alguém, era um homem. E eu vi, entrou um homem, normal, como se fosse um rapaz, entrou tranquilo. A impressão que eu tava é que ele estava vestido de roupa de enfermeiro, de branco, assim. Era tipo uma blusinha branca, uma calça branca, a impressão era essa. Ele foi lá e religou novamente. Religou tudo. Religou, e daí eu voltei a respirar. E voltei a respirar, e sabe, comecei a agradecer a Deus por aquele momento, tal, por estar voltando, e sabe, daí só veio um sentimento de gratidão enorme, e voltei a respirar, não vi mais ninguém. Não sei para onde que foi aquele homem, não sei de onde ele veio, tal, e voltei a respirar. Então, foram momentos que aconteceram, assim, que como é só eu mesma que estava ali, vivendo, é que pode realmente testificar isso. Somente, muitas pessoas podem achar assim, não, essa mulher aí era doidinha por causa né, porque estava em coma, tal, estava com alucinação, né, estava com devaneios por causa do coma, estava medicada. Na verdade, nem medicamento não era aplicado em mim, nem uma droga forte, nada. Eu estava ali no soro, né, com o respirador, né, o único remédio que ministravam para mim era a insulina, né, porque eu sou diabética, então a insulina em mim. Então, o que aconteceu daí, depois que eu retornei do coma, eu fiquei pensando, puxa vida, eu acho que alguém estava precisando do meu tubo. Ah, pois é. Eu acho que alguém estava precisando do meu tubo. Então, pensaram, não, essa daí já tem, na época eu tinha 56 anos, né? Essa daí já viveu bastante, vamos passar o tubo lá para uma outra pessoa que era mais nova. E isso aconteceu na época do auge do Covid, né? No auge do Covid, era um desespero por respirador, né? Daí, às vezes, eles tiravam o respirador de uma pessoa que estava em estado muito crítico, né? Para pôr numa pessoa mais jovem, né? E provavelmente ter sido isso que aconteceu comigo, né? Mas graças a Deus, ao bondoso Pai, que alguém foi lá e me salvou, né? Então, de todas essas coisas que eu vivi, teve os momentos de grande pavor, de medo, vontade de gritar, avisar, tô viva, parem de pensar que eu tô morta, né? Tô viva, uma vontade assim, enorme, né? Então, esses momentos de pânico foram cruéis. Mas teve os momentos de paz que eu sentia, de proteção, de estar sendo cuidada não só pelos enfermeiros e enfermeiras, médicos, estar sendo cuidada por Deus, pelo Pai, o próprio Pai Celeste, Ele me protegendo e permitindo que eu permanecesse viva. Não, você vai ficar viva, né? Você vai poder fazer algo mais, você quer viver, né? Porque o meu desejo é muito intenso de viver. Não viver por mim, né? Eu quero sempre viver para outras pessoas.
Eu amo viver para fazer algo pelas outras pessoas, seja quem for, né? E o Pai Celeste sabe disso, né? Eu acho que é um dos fatores mais importantes. Mas de toda a situação que eu vivi, a coisa mais importante e especial que ficou na minha mente, que ela fica ecoando até hoje, foi quando eu estava indo embora, partindo dessa vida, né? E fui avisada, ó, se você continuar, você não volta mais, mas você decide, né? E depois a outra parte é fique perto da árvore. Então, voltando para casa depois do coma e ponderando sobre todas as coisas, eu pude entender o que é fique perto da árvore, né? Porque se a gente estuda as escrituras, estuda a Bíblia, a gente vê muito falar sobre a árvore da vida, né? A árvore da vida é o amor de Deus, né? A palavra de Deus, né? E a simbologia da árvore é muito forte dentro das escrituras. Até mesmo, primeiro Nef 8, né? Fala do sonho de Leí, e ele sonhou com uma árvore, e essa árvore era tão branca, com frutos tão doces, mais doce e mais desejável do que qualquer outro fruto. Então, essa árvore, eu entendi que aquela menina ou aquela mulher me falou, fique perto da árvore. Então, fique perto de Deus, fique perto do amor de Deus, da palavra de Deus. Então, foi uma palavra, uma frase de alerta para mim. E eu guardo ela bem com bastante carinho, porque eu não posso ficar longe, tem que ficar perto da árvore. Então, essa foi o ponto mais importante de tudo que eu vivi. Daí, o que eu fiz, né? Depois que eu voltei muito fraca mesmo. Fiquei quase um ano bem debilitada, né? E eu queria muito escrever tudo que eu sou escritora, né? E queria escrever muito o que eu vivi, porque eu precisava que alguém soubesse. Então eu comecei a escrever no caderno, mas a minha letra ficava horrível, tudo torta, não dava nem para entender, porque a minha mão estava trêmula. Daí eu comecei a digitar, até eu conseguir fazer o livro, porque eu tinha muito medo de esquecer o que eu vivi. Tinha muito medo, de repente me dar alguma coisa aí, ou eu tinha muito medo que, como eu tenho muito problema de infarto, problema de coração e tal, né, tinha muito medo que eu viesse infartar nesse período, porque estava muito fraca. Então eu não tivesse tempo de contar essa história como eu estou contando, bem clara para você, e contar como eu fiz no livro, né? O livro é bem mais claro ainda porque é detalhado, né? Ele é detalhado. Então eu precisava falar isso. Então foi um livro escrito justamente para testificar e com outro propósito também, bem especial. Quando qualquer familiar ou vocês no futuro aí, ou qualquer pessoa estiver me ouvindo, não deixe o teu paciente que está lá em coma assim abandonado. Eu estava abandonada lá por causa do Covid, mas não deixe. Vai visitar, né? Todo dia o paciente em coma, converse, porque de repente ele está ouvindo. Uhum. Se ele tiver com muito medicamento, assim, pesado, com sedativo e tal, pode ser que ele não ouça, né? Mas eu, como eu não estava sedada, não tinha medicamentos fortes, nada, então minha mente estava muito lúcida. Ah, a mãe não estava sedada? Porque foi um coma induzido, não foi? O coma simplesmente parou tudo, né? Parou tudo de funcionar, foi um coma que aconteceu naturalmente. Vou induzir ela no coma lá para ela ficar monitorada. Não, simplesmente não voltei mais. Simplesmente fiquei sem poder falar, sem poder me comunicar. A minha mente funcionava, mas ninguém imaginava que a minha mente estava funcionando. E tem vários outros pontos bem importantes desse período ali que além da pessoa estar bem consciente e cuidar do seu paciente que está em coma, é bom não autorizar que seja desligado os aparelhos. Deixa acontecer naturalmente, né? Porque hoje em dia é autorizado, né? Se o médico diz, se autoriza a desligar o aparelho, né, tal, porque a pessoa já teve morte cerebral e tal, e daí às vezes a pessoa autoriza. Mas de repente aquele paciente ainda está vivo, né? A mente dele está viva ainda, né? E não foi detectado isso. Então é importante deixar que aconteça naturalmente, não mandar desligar. E eu acho que um dos pavores meus era esse, que alguém desligasse como aconteceu.
né, alguém desligasse meus aparelhos. Daí teve mais um momento bem especial, que ele foi um momento espiritual, que foi uma parada também. É uma parada em que eu vim até, né, o meu espírito veio até a casa aqui, que nem lá do hospital até aqui deve dar quase uns 20 quilômetros aproximadamente. Uhum. Eu vim a casa nessa parada. E daí eu vi o teu pai, o irmão Silvio, a irmã Rosângela, sentados numa mesa. E eles conversavam. E eu fiquei olhando para eles, olhando assim, de frente para... Eu estava de pé, de frente para a geladeira, e olhando eles conversarem, ouvindo ali. E daí eles conversaram. O pai falou assim para a Rosângela: a Rose não come pizza, que dó, por causa do diabetes. Ela é bem zelosa com a restrição, né, de alimentar e tal. E daí ela não come pizza, dá dó, nem comendo pizza. Eu acho que eles deviam estar comendo pizza naquele momento, né? Eles vieram visitar o pai que estava sozinho e eles estavam comendo pizza ali. Daí ele disse isso, que não incomodava pizza. Daí ele pegou e falou para Rosângela: Rosângela, quando no momento que aconteceu o pior, você veste ela para mim? Falou, para vestir, né, com a roupa mortuária ali, né, para colocar no caixão. Você veste ela para mim? Eu lembro que eu estava em pé, ali perto da geladeira, e eu olhei para o pai muito brava. O que ele está pensando? Uhum. Eu lembro como veio na mente. O que ele está pensando? Ele acha que eu vou morrer? Eu não vou morrer. Né? Eu lembro que foi essa frase. E daí, quando eu disse isso, um alarme soou, pá, 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 muito forte. Daí eu estava lá no hospital e todo mundo em cima de mim para me reanimar novamente. O pai, depois que eu contei para ele desse fato, ele disse: nossa, como você sabe que eu estava conversando com ele sobre a pizza e sobre você vestir, a Rosângela vestir você, né? Ser vestida pela Rosângela. Eu falei, porque eu estava ali, estava de frente da geladeira, ouvindo vocês conversarem, né? Ficaram tudo assustados. Contei para a Rosângela também, ela ficou bem assustada de eu ter ouvido essas coisas e ela lembrou, né? Então é uma coisa assim que realmente foi provada, né? Então são fatos assim que com certeza 90% das pessoas no mundo acham como tá viajando. Essa daí tá viajando. E realmente foram viagens. Foram viagens. Quando a gente chegou, eu lembro que a mãe tava bem magrinha, né? A mãe chegou a perder bastante peso. 20 quilos. 20 eu pesava 7. E daí fui para 50. E eu lembro que Em quanto tempo? apareci nesse período de 21 dias, né, filho? Ah, é 21 então, você dias. Vê, né? Eu não me alimentava com alimento normal, né? Entrava pelo nariz e até o estômago uma pasta marrom, uma coisa assim que, né, provavelmente com muita proteína e tal, né, para me manter ali. Mas vai emagrecendo, né, filho? O paciente que fica nessa condição vai emagrecendo. Então, e nisso não só emagrecendo, como ficando muito fraca, né? Tanto é que a perna direita minha demorou a ter movimento, sabe? O pai queria que eu usasse uma cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar, não conseguia colocar a perna direita no chão, né? E daí ele queria pôr uma cadeira de rodas. Eu falei, não, eu não quero cadeira de rodas. Porque eu pensei, se eu me ficar na cadeira de rodas, eu não vou ficar ativando a movimentação. Eu preciso forçar, né, até voltar, né? E daí não fui forçando e fiz um pouco de fisioterapia, aprendi os exercícios da fisioterapia, fazia em casa e foi voltando, mas demorou uns 4 meses para eu sentir minha perna. Ela era como se tivesse, você já deve ter tido cãibra, né? Sim. Ela era como se ela tivesse com cãibra o tempo todo. Eu lembro que um dos pés da mãe, a mãe não conseguia mexer, era o esquerdo ou o direito? Era o direito, ele ficava caído assim, né? Ele ficava despencado. Ele perdeu o movimento, mas eu fui puxando ele, fazendo os exercícios com elástico, com a mão, massagem, né? Eu levei uma longa temporada assim de muito exercício e a dor dessa perna direita era insuportável. Imagine uma dor de dente assim, que precisa tratar canal, triplicada. Era uma dor muito horrível. Eu tomava medicamento assim, paracetamol, às vezes alguma coisa mais forte, não fazia nem cócega. Não adiantava nada.
Hoje tem alguma sequela na perna ou não? Os pés, eles vivem assim um pouquinho formigando. Só isso. Uhum. Dedo, assim, um pouco, né? Como se tivesse não é uma paralisia, né? Mas é uma coisa bem, bem pequena, né? Comparado com o estrago que poderia ter sido muito maior, Uhum. né? Bem pequena. E eu ainda continuo fazendo assim exercícios com o pé para tirar essa sensação de formigamento, né? Essa sensação assim então eu ainda continuo com os exercícios. Sim, eu lembro que quando a gente chegou, a mãe ficou bem feliz porque a mãe achou que eu tinha morrido, né? Aham. Quando você foi me ver lá no hospital, eu olhei assim, né, por causa daquele sonho, pesadelo terrível que eu absorvi como realidade, né? Uhum. Eu olhei, tá vivo, ele não morreu, porque teve no sonho, teve o teu velório, teve a homenagem, as crianças escreveram cartinhas para mim, eu estava numa cadeira de rodas, então parecia uma coisa tudo muito real, sabe? Foi o pesadelo que mais eu absorvi como realidade. Daí os outros eu sei que era pesadelo, porque era sequestro, eu me via num caixão, sabe? Uhum. Por a tortura emocional ali, né, que eu estava passando, então aqueles pesadelos eram terríveis, terríveis, né? Eles assombravam minha vida nesses 21 dias. Só que o tempo desses 21 dias, eles parecia muito maior do que o normal. Sim, aconteceu bastante coisa, né? Muito longo. Foi aquele o momento que eu vi você vivinho do meu lado ali. Nossa, foi só alegria. Foi só alegria que você não tinha morrido. Foi um momento de muita emoção. Tava a gente, né? A gente veio do Reino Unido pro Brasil e a gente tinha os dias contados, né? Pra voltar. Que a gente faltou no trabalho, né? E daí eu lembro que a gente tinha a data, que eu não vou lembrar agora, alguma coisa de outubro, 19 de outubro? Eram para voltar 13 de outubro, um dia depois do feriado, 13 de outubro. E eu lembro que eu estava na enfermaria, eles me tiraram da UTI, fiquei 30 dias na UTI, daí eles pensaram, não, agora já dá para levar ela para a enfermaria, né, para o quarto. Daí me levaram lá para o quarto, e daí eu fiquei um dia naquele quarto, mas agoniada, porque o pai tinha me contado que 13 de outubro vocês iriam embora, e era 11 de outubro eu lá, e eu agoniada, eu pensei, não, eu tenho que voltar para casa, ficar um pouquinho com eles. Daí a médica foi lá, a coisa, eu nem conseguia falar direito, eu só sussurrava, porque o tubo machucou bastante minha garganta, né? Então eu sussurrava. Todos vieram de longe, eu preciso estar lá em casa, ficar um pouquinho com eles. Daí ela olhou para mim, deu risada, e ela disse assim, olha, eu só vou deixar você sair daí quando você não estiver mais nessa cama. Né? Você não estiver mais nessa cama. Daí eu pensei, como que eu vou sair daqui? Não consigo não tinha força para nada. Eu pensei, eu vou sair daqui. Ela disse, quando você não estiver nessa cama. No dia seguinte, quando eu sabia que era ela que ia voltar, né? Estava eu lá sentada no sofá. Eu fiz o pessoal que estava no quarto, a minha irmã, a tia Rosinha que estava lá, me ajudar a colocar eu no sofá. Me levaram no banheiro, depois me levaram no sofá. Eu disse, me deixa eu aqui. Porque a palavra da médica disse assim, eu não quero, você vai ser liberada quando se não tiver mais essa cama. Então tudo tá no sofá. Ali quase morrendo, assim, quase desmaiando para um lado, para o outro, não conseguia nem ficar parada ali de tanta fraqueza, né? E daí, quando ela viu, daí o Osair falou, teu pai, né? Falou, olha, ela ficou aí nesse sofá um tempão, porque ela disse que a senhora iria liberar ela quando ela não estivesse mais na cama. Então, ela está esperando a liberação. Daí, ela me liberou. E é interessante que essa mesma médica que me liberou, é bem jovenzinha, assim. Eu lembro dela que ela tinha uma touquinha com flores, assim, na cabeça, que eles usam, né? Aquela touquinha de médico, era floridinha. Ela, quando eu voltei do coma, no dia que eu voltei do coma, ela foi lá na porta da UTI e ficou me olhando. E eu olhando para ela com o tubo na garganta ainda. E ela olhou e daí ela disse assim para mim, eu não sei como você está viva, você é um milagre. Ela assim, a tua pressão foi a 3.
né, a 4, que ela falou, daí já deu para entender o que tinha acontecido comigo, Uhum. né? Então, tinha acabado a pressão do corpo, né, a hora que eu entrei nas paradas, né? Então, ela presenciou isso, né? E ela ficou um tempo me olhando ali, não sei como você está viva, né? Então, então a gente vê aí o poder de Deus claramente, não tem o que negar. Cada dia que eu acordo, eu sei que eu sou uma premiada. É E é verdade. muito mais do que milhões na loteria, milhões, milhões, milhões na loteria. Cada dia acordado, eu sou uma milionária. Sou uma milionária. E, ó, deixa aqui mostrar para minha posteridade e para todo mundo. Ó, olha que eu escrevi para vocês aqui, ó. Você Uhum. decide minha jornada através de um coma, né? Então eu escrevi para deixar, né, para minha posteridade e para outras pessoas que quiserem ler e conhecer essa história real, com cada detalhe, não tem nada de fictício. Aqui, inclusive, os nomes das pessoas são originais, né? E o Você Decide, agora vocês já sabem por que você decide, Aham, né? sim. Foi me dar a oportunidade de eu decidir, né? E daí, ainda para completar, eu resolvi, né, mandar traduzir para o inglês, né? Então tá aqui as duas versões, né, contando essa história maravilhosa, essa história, né, verídica e de milagre, né? Onde que História de consegue milagre. encontrar? É na Amazon? Tá disponível? Uhum. Tá disponível na Amazon, tanto, né, aí no Reino Unido como nos Estados Unidos, Canadá, tá disponível para comprar. Então, o importante é a história ser lida aqui e ser repensado, né, nas coisas que nós estamos vivendo. Mas que bom, obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. A gente está muito feliz de a mãe estar aí conosco, ter feito a escolha de decidir Tá? ficar, né? Uhum. Então tá bom. Então tá bom, mãe. Obrigado pela conversa. Tá certo, foi muito bom ver. Até, Beijo, filho. até depois, mãe. Tchau, até. Tchau, tchau. Dia 7 de outubro de 2021. Graças a Deus, a dona Rosicler está cada vez melhor, melhorando a cada dia, o pulmão se recuperando, né, já caminhando, e logo vai estar totalmente independente, né, e volta para casa. Então, a mãe tá forte, tá bem. Quer mandar uma mensagem para todo mundo? Eu repito. A maneira como o senhor trabalha é interessante. A mãe percebeu que estava indo longe, indo embora. Tinha sempre uma menininha. E ela dizia, não, não vá. E a mãe foi forte, ouviu a menininha. Fique perto da árvore, ela falava. Thank you.
Muito obrigado pelas orações, pelos jejuns, por tudo que vocês pediram por ela. Agora é só cuidar dela com carinho e ajudar ela a ganhar forças novamente. Muito obrigado do fundo do coração. Nossa família agradece a cada um que orou por ela.